Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão. Aqui estamos nós juntos e vamos apresentar para você, telespectador, mais uma edição do programa Espaço Cultural. Aliás, todos eles são especiais, esse mais ainda, porque eu tenho a grata satisfação de entrevistar dois homens que marcaram o seu nome na história do rádio da cidade e da região metropolitana e que trabalharam em grandes emissoras na época que o rádio ainda é, mas na época que o rádio era considerado praticamente um jornal nacional, Rádio Atlântica de Santos, onde eu iniciei o trabalho de repórter esportivo, lá em 1990. E esses dois moços que estão aqui, jovens senhores que estão aqui ao meu lado, meu amigo Pedro Ilhosa, durante muito tempo trabalhou no rádio, e o Jota Pereira, que só para que os senhores tenham uma ideia, os mais experientes sabem de que eu estou falando, do monstro sagrado Hernani Franco, que era sem dúvida a maior audiência, década de 60, 70. Para os senhores terem uma ideia, ali na Praça Mauá, no centro de Santos, no comentário dele ao meio-dia no esporte, tinha um alto-falante ligado na rádio e as pessoas que passavam por ali paravam para ouvi-lo. Saudoso Hernani Franco. E os dois são os nossos convidados especiais do programa Espaço Cultural de hoje, e vamos mostrar para vocês alguns equipamentos da época do rádio esportivo, como se fazia a transmissão, enfim. Pedro Ilhosa, bonita camisa, hein? Pedro Ilhosa, meu amigo, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, para que a gente possa contar um pouquinho da história de vocês. Muito obrigado, viu, Pedro? Olá, gente amiga da TV Câmara, eu que agradeço a presença de vocês e espero que tenhamos aí uma boa entrevista, né? Vamos fazer o possível, né? Claro, tenho certeza que será. Estamos aí. Aliás, nome Pedro Ilhosa, função repórter policial, fez outras coisas também, mostro aqui, ó. Este jovem, cabelo preto, é o Pedro Ilhosa. Antes, né? Hoje aqui ao meu lado, e essa é uma das credenciais do Pedro Ilhosa, que repito, que marcou o seu nome na história do rádio. Tem outras aqui, depois eu mostro também, mas não posso deixar de apresentar este jovem senhor que começou com 19 anos de idade no rádio, Jota Pereira. Jota, um abraço, obrigado por ter vindo, viu, Jota? Muito obrigado a você por nos dar a oportunidade de aparecer neste programa, certo? Nós é que agradecemos. Aliás, ó, esta foto aqui de quando é, Jota? Você lembra? Faz tempo também, né? Não faz muito tempo não. Não muito tempo. Não porque eu tive que renovar essa credencial, né? Aliás, esta credencial, essa sigla que os senhores estão vendo aqui, da ACESP, é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. E olha, 2017 eu fui sócio da ACESAN, que é a Associação dos Cronistas Esportivos de Santos, né, Jota? E fui sócio também da ACESP, aliás, renovada, né? 2017. Exatamente. Muito renovada. Bem. Pedro, quem é o mãe? Não precisa nem falar, né? Mas vamos lá. Pedro vai pagar um café daqui a pouco aqui onde nós estamos, na sua residência. Então, Jota, com todo respeito, dá a palavra para ele, senão não sai o café. Pode ser? Exatamente. Ô, Pedro, muitos anos no rádio, trabalhou em rádios importantes, Rádio Atlântica, Rádio Clube, Rádio Cacique, enfim, fazendo vários tipos de programa, inclusive o policial, né, Pedro? Sim, a gente trabalhou em bastantes emissoras, né, de Santos. Uma das mais ouvidas da Baixada na época, a Rádio Atlântica de Santos, como você bem disse, né, a respeito do Hernani Franco. Trabalhamos com o Hernani Franco juntos, bastante tempo, e com ele uma equipe bem famosa também, uma equipe que trabalhava bem. E depois trabalhamos na Cacique, trabalhamos na Universal, que hoje nós temos um amigo aí, que é o Paulo Roberto Martins, que está na TV Bandeirantes, mas que trabalhou com a gente, a princípio, ele trabalhou com a gente na Rádio Universal. E saiu daí e foi para a Rádio Globo, né? Depois, na equipe do Osmar Santos.
E muitos outros, né? Arlindo de Oliveira, Uma série de... de nomes, né? Que a gente até não ouviu mais falar. Mas aí depois de Santos nós viemos para Cubatão, pegamos aí a Rádio Cubatense FM, né? Que na época também estava No auge, né? estourando, né? Sim. E fizemos um plantão policial junto do Marcelo Tomás, né? O Marcelo Tomás, que era o âncora, e eu era o repórter policial dele, eu era o repórter, andava aí pelas ruas da cidade, vendo o que é que acontecia para poder levar ao ar e levar ao conhecimento dos E ouvintes. logo nas primeiras horas da manhã, eu me lembro disso, né? Logo Com certeza, cedinho, né? Com certeza, 7 horas da manhã nós estávamos lá. E depois fomos aí para a Rádio Virtual FM, que era do Wagner Moura, depois da Virtual. Ficamos rodando, né, o Washington? Ficamos rodando. Fomos também para a Comunidade, que você lembra muito bem, Sim. né? Na Comunidade fizemos vários tipos de programa também. Inclusive programa musical, né? Que eu gostava de fazer, eu adorava fazer um programa musical. Eu até tinha um programa que a turma gostava que chamava-se Eu, Você e a Música, né? Então, Aliás, o Pedro, eu me recordo que o Pedro fazia um programa policial nas primeiras horas da manhã e à noite, a partir das 20 horas, se não me falha a memória, entrava este programa musical na qual você está falando. Aliás, eu era o ouvinte e você lembra disso. Tínhamos bastante ouvinte, né? Tinha. E foi isso aí, fomos levando o programa, como você disse, tinha bastante audiência. Passávamos na rua, éramos sempre cobrados ou também parabenizados pelo programa que estava fazendo. Quer dizer, a gente se sentia feliz, a gente se sentia... Claro, né? gratificado, né, por tudo isso. Claro. Aliás, o Pedro notou aqui, Pedro, se você me permite, eu sei que essa folhinha aqui, mas olha aqui, ele falou em nomes importantes e a gente estava comentando aqui, né, Pereira, antes do Exatamente. programa começar, e eu mostrei até uma foto ao lado dele, querido Walter Dias, que está em atividade até Walter hoje. Dias. Baraçal, está aqui, ó, Paulo Roberto Martins, que hoje está na TV Bandeirantes, Pedro Macedo, que aliás esse negócio de avenida de informações aí, quem inventou foi o Pedro Macedo e pegou. E Nani Franco, Jaime Pérez, que Deus o tenha, que trabalhou muito tempo na Rádio Guarujá, foram peças importantes. Algumas das pessoas que nós... Exatamente, algumas delas. E o J. Pereira também, durante muito tempo, a Rádio Atlântica 590 AM, ela pegava no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu estava fazendo um jogo do Santos contra o Ituano, lá em Itu, num sábado à tarde, e ligaram do Rio de Janeiro, porque a Rádio Atlântica chegava lá, a frequência baixa, mas era a única rádio que pegava e som ambiente dentro do estádio do Morumbi. Era uma rádio extremamente importante do estado e do país, né, Pereira? Você que passou por lá também. Exatamente. Você falou em Rádio Atlântica, Rio de Janeiro. Eu me lembro perfeitamente que eu trabalhei com Hernani Franco e era esporte. Aliás, primeiro comecei num programa infantil. Tá. Aí comecei no programa infantil, de repente eu fico na Rádio Atlântica de Santos. Aí Hernani Franco, esporte. E a responsabilidade, hein? Nossa, E o peso, pior porque é era a que... Rádio Atlântica e Hernani Franco. E naquela época a Atlântica era ali na rua São Francisco, em frente ao Palácio da Polícia, com a Itororó, naquela esquina, certo? Então ali que eu comecei no rádio. Comecei no programa infantil, gostei e gostaram de mim, modesta parte, e eu continuei, nunca mais eu deixei de rádio. E você tinha só 19 anos. Exatamente. Já era um molecão crescido, 19 anos, e fui num programa infantil. Quer dizer, eu ouvia muito, acabaram de ouvir aquelas palmas, então eu da minha casa em Cubatão, né? Que eu sempre morei em Cubatão, sou nascido em Cubatão. Certo. E eu ouvi aquele programa e falei, gente, eu tenho que ir nesse programa. E um dia eu meti as caras e fui. Cheguei lá, me apresentei, dona Laide Camargo, com uma bolsa do lado, tirou e me deu 4 textos para mim ler. Eu me lembro aí, ao preço fixo, e posso falar, não, sem ao problema. Preço fixo e outro, a Leonesa. Textos comerciais. Comerciais. Tá. Aí ela falou assim, muito bem, só que você vem no domingo, começa às 9 horas, você vem um pouco mais cedo, no primeiro programa você não fala o seu nome. Não pode falar. Tudo bem. Aí O Hernani já estava lá. o Hernando já era da Atlântica, já. Aí eu comecei, né?
tudo bem, comecei, de repente, eu não sei por que cargas de água, que eu fui para... esporte foi com o Mário Barassal e Mário Antônio... Barassal. Mário Barassal e Que Antônio Barassal. se não me falha a memória, foi um dos fundadores, o que fundou a Cezanne, né? foi o Antônio, foi né? presidente, né? Foi presidente lá. Acho que foi o Antônio. O Antônio, Antônio mas ele foi Barassal. presidente, né? O Barassal. Exatamente. Então eu comecei no rádio e nunca mais eu deixei e gosto, confesso para você que eu gosto de rádio, gosto mesmo, viu? Certo? E trabalhamos depois, além da rádio profissional, trabalhamos aí, eu e o Pedro Ilhosa. Fizemos um programa de esporte na Nossa, fizemos um programa de esporte na Atlântica. Esporte amador. Esporte amador. Nos deram o horário, não foi? deram o horário, Aí, né? de repente, a gente tinha que vender um anúncio, né? Sim, claro. E como eu e ele, a gente era tão bom que não vendemos o... Não, mas às vezes a gente, por exemplo, tem, com todo respeito e admiração, que não são tão bons como vocês foram, mas que vende muito anúncio, então Exatamente, consegue comprar um espaço e vai-se embora. Exatamente. E tem aquele que é... Eu, por exemplo, se tiver que vender um anúncio ali na esquina, eu estou morto, porque eu não... Não consegue. Não é a praia, né? Não é tua praia. Agora, quando eu comecei, vou perguntar isso para vocês dois. Quando vocês trabalhavam, você quando trabalhou na Rádio Atlântica, o Neno estava lá. Hernani estava. Você também, né, Pedro? Também. Tá, quando eu comecei a minha primeira narração, a minha primeira reportagem foi lá no Campo de Jabaquara, em 1990, com o falecido Dalmo Paulo, que me colocou lá, Certo. e também pela Rádio Atlântica. E em 91, eu fui transmitir como narrador o primeiro jogo de futebol, que foi contra a Ponte Preta, Santos e Ponte Preta, na Vila Belmiro. Certo. E o comentarista era o Aníbal Gomes. Aníbal. Já Gomes. com tanto nome que ele tinha. Fizemos uma reunião e todo mundo falou que era assim, assim, assado, tinha que ser assim. Aí, de repente, eu parei e falei, gente, é o seguinte, eu estou estreando ao lado do Aníbal Gomes. Por mais gentil que ele seja, por mais educado que ele seja, por mais humilde que ele seja, é Aníbal Gomes, eu vou Aníbal tremer. Gomes, Aí todo mundo ficou no silêncio. Isso aconteceu com vocês também? Trabalhar numa rádio onde a Hernani Com trabalhava? certeza, é. Rádio Comigo? Atlântica, que sim. era uma potência, né? Exatamente. A Atlântica era uma potência. Exatamente. Dá aquele friozinho na barriga. dá, Friozinho sempre na dá. barriga, com certeza. Deu? Sempre dá. Agora, o Washington, talvez até não lembro de você ou coisa parecida, porque no dia que faleceu, que morreu... É, aquele porque a ponta- nossa diferença de idade é muito grande. entendeu? Então, quando aquele ponta direita do Jabaquara morreu na lateral do campo, quer dizer, ele caiu ali, mas levaram ele para Santa Casa, Foi. mas ele já tinha Já tinha, morrido, é. já estava morto. Foi isso mesmo. Então, naquela época, eu estava na lateral do campo como repórter volante. É. Eu estava sentado no banquinho, a gente procuramos Observando. correr atrás para saber Aquele das microfone informações. antigo, né? É, aquele microfone antigo. E então, já era o Hernani Franco, já era essa equipe aí. né? Era uma Aníbal equipe. Gomes, então, E foi uma coisa muito triste Foi que lamentável aconteceu, não que deu nem aconteceu, tempo né? de socorrer. Enfim, aliás, e só lembrando também que o ponteiro direito do Jabaquara, a maior transação do futebol brasileiro na época, o Marquinhos, que foi para o Corinthians, foi para a seleção brasileira, enfim. Bom, mas no programa de hoje nós estamos conversando com o Jota Pereira, este monstro sagrado do rádio, certeza. ao lado do Pedro Ilhosa, que tantas histórias tem para contar. Nós precisaríamos de uns 2 programas de 1 hora direto, sem interrupção. Mas o tempo é curto. No segundo bloco nós vamos mostrar para vocês algumas curiosidades, equipamentos da época, né, Pedro? Que eu também cheguei a pegar, tá bom? No programa Espaço Cultural de hoje, Pedro Ilhosa e Jota Pereira. Depois do intervalo eu retorno. Até já. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Espaço Cultural. E este barulhinho que vocês estão vendo de fundo aí é a chuva. E que bênção! E tem gente querendo comer uma feijoada depois de dormir, mas não dá. Gente, nós estamos conversando no programa de hoje com Pedro Ilhosa, Jota Pereira, 2 feras do rádio, que tem muita, mas muita história para contar. E por falar em história para contar, eu perguntei ao Pereira, você começou como no rádio, Pedro? eu tinha aí 14, 15 anos e um amigo meu chamado Laércio Alves Grilo,
ele consertava rádio lá na Fabril, na minha época de garotão, né? E ele cismou de fazer um aparelho transmissor para que nós pudéssemos transmitir os jogos do time lá da vila, o Comercial Santista Futebol Clube. Tá. E então ele montou esse aparelhinho e com esse aparelho nós fomos transmitir o jogo. Ele ficava em cima do vestiário, que ficava quase que no nível do campo, e eu ia dentro do campo, com um microfone normal, um microfone comum, jogava para o aparelhinho dele e para quem estava ao redor do campo, somente ao redor, não pegava mais longe, estava assistindo e ouvindo a transmissão. E então ali foi fazendo aquilo, foi aumentando a potência do aparelho e fomos fazendo com que a transmissão feita ali no campo pegasse na vila toda. Entendi. Chegou uma época de propaganda política e então Mário Mansur, que trabalhava com o senhor Abel Tenório de Oliveira, Sim. ele procurando uma pessoa para fazer propaganda ao vivo, né? Não tinha, muito pouco se gravava, era mais ao vivo. Ao vivo, Para fazer, era uma Kombi, ele com o aparelho lá e o cara tinha que sair falando, né? Então ele teve na Fabril e falaram lá que tinha um garoto que falava bem, tal. Aí então foi quando ele conversou comigo, eu falei que tinha que falar com papai e mamãe, né? Porque eu não podia fazer um negócio desse sem que tivesse a autorização dos pais. Então foi aí que começou. Eu fui então, ele morava aqui na Joaquim Miguel Couto, o Abel Tenório, a Kombi estava sempre ali, eu sempre me apresentava ali, saía com o Mário Mansur para as jornadas, não é? de ficar falando, propaganda política, e ali a coisa foi seguindo. O Mário Mansur, com muito conhecimento com o pessoal de rádio, falou comigo, eu estou querendo levar você para fazer um teste na rádio, você vai? Aí eu falei, papai e mamãe, né? Aí foram lá, falaram com meu pai e com a minha mãe, eles autorizaram, e eu fui. A partir dali, não largou mais. A coisa começou a se deslanchar, né? E foi indo. Sempre chegamos aonde chegamos. Agora, Pereira, este equipamento que nós estamos vendo aqui, certo, gostaria que você falasse, eu já vi TX, RX, a gente vai falar, mas o que é esse equipamento aqui, Pereira? Esse equipamento, eu carreguei muito esse aparelho. Eu sei disso. Eu carreguei muito. Aliás, falando em carregar aparelho, uma passagem rapidinha, que eu com o Mário Barassal, o Mário e o Antônio Barassal, fomos ao Maracanã. Então a gente ia radiar o jogo do Santos e Botafogo. Então, Santos e Botafogo, nós saímos daqui num avião na base aérea de Santos. Duas máquinas de jogar futebol, né? De Botafogo. Aí fomos para lá, certo? E de repente, lá no campo, eu fiz o repórter de campo, mas eu não tinha BTP. BTP é um aparelho que não tem fio, é só o microfone. Então o meu tinha que puxar aquele fio, né? E eu estou atrás, assim, da trave, né? E de repente um dos repórteres lá de uma rádio famosa, ou televisão, sei lá, ele foi fazer um lance, irradiar, e eu também queria irradiar, pegar o goleiro falando, né? Eu passei abaixado assim, quando eu passei o cara achou ruim comigo, né? Me xingou lá de filho da mãe, né? Para não falar outra coisa. Aí eu falei, vai te lascar. Você lembra que ano foi isso, Pereira? Nossa, mas... Década de 60? Mais, 50 e pouco. Antes, né? Gente, esse aparelho... Pelé, hein? Antes do Pelé, hein? Esse aparelho aqui, por exemplo, Santos ia jogar no Morumbi, aqui as pessoas, as emissoras de rádio pediam a linha para telefônica. Ligava, era 3 dias antes. Por exemplo, Santos e Novo Horizontino. Aí ligava para a Telesp, na época era Telesp, né? Se não me falha a memória. E reservava a linha das 14 horas, 20 horas no campo do Novo Horizontino. Ou da Ponte Preta, ou no Maracanã, como de Supera.
A equipe de esportes da rádio, quando chegava no determinado estádio, estava lá a cabine com os fios conectados para conectar nesses aparelhos aqui. Exatamente. Que conversava com os estúdios. Bom, Pedro na rádio, eu como repórter lá, alô, alô, Rádio Atlântica, 2 está me ouvindo, e a rádio respondia para começar a transmissão. E eram equipamentos às vezes pequenos, às vezes monstruosos, às vezes pesados, e este equipamento aí nos faz lembrar isso aí. E uma vez nós fomos fazer um jogo em Campinas e o diretor da rádio esqueceu de pedir a linha, chegou lá, não tinha linha, não tinha nada. Não tinha como transmitir. E não tinha celular, Não né? tinha. Porque lá em 98, 99 já a transmissão saía pelo celular, mas agora se esquecesse não dava para transmitir, né, Pereira? Exatamente. Esse aparelho aí teve muita utilidade para nós, viu? Nossa, era... Eu, Tá relíquia, tá guardado como relíquia, pô? Está guardado como relíquia. eu não sei como o meu amigo Pedro conseguiu esse aparelho, viu? E tem outros aqui também, né? Tem Mas outra a mesma coisa ali. os modelos, às Até vezes... o fio, o Aston ali, até o rolo de fio ali, depois os meninos Rapaz, mostram me até o- fala em fio, na época você pegou muito, né? Você chegou a pegar também, né, Pedro? É, com certeza. A época que os repórteres, nós repórteres entrávamos em campo puxando aquele fio, sujava o Enrolando, braço, puxando, tomava choque, que às vezes o fio estava desencapado e o tempo molhado, rastava na grama e dava aquele choquinho no microfone, ou não? Com certeza. E o gostoso disso tudo é que eu comecei puxando o fio para os repórteres. É, operador, Não né? É. Operador. Puxa, pega o fio aí. O cara ficava bravo quando você não puxava o fio. Você não sabia se ele ia para lá ou ia para cá, você tinha que adivinhar. E todas as emissoras, não eram as emissoras de Santos, Rede Globo, Jovem Pan, Bandeirantes, Rádio Atlântica, Rádio Cacique, todas elas tinham os seus fios. E aquele emaranhado de fio atrás do... Como é que era aquilo, Pereira? Você Nossa, pegou também, né? Nossa, Gente, cheguei a tropeçar naqueles fios já. Ah, com certeza. Nossa, o negócio de transmissão de rádio era interessante, que você tinha um aparelho, você fazia aquele contato com os técnicos aqui. Sim, Alô, fulano, tudo bem, tudo bem? Tá aquele... Depois que começou a irradiação, aí você não tinha mais contato. Aí você que comandava, certo? Às vezes no intervalo jogava pro plantão falar alguma coisinha que era Exatamente. que ficava nos estúdios, né? Plantão, eu fiz plantão Você muito fez tempo. plantão, Exatamente. Walter Dias, eu fiz plantão com o Walter Dias. Muito bom. O Walter Dias era um cara bacana, para trabalhar com ele era uma... Até hoje, né? Até Tá aí, hoje, eu estive né? com ele outro dia. A Real Cubatense estreou no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, com o Jabaquara lá. Nós estivemos juntos, lá foi onde eu bati essa foto Certo. com ele que vocês viram aí. E o Walter Dias tá nativo, hein, pô? O Tá Walter nativa, tá nativa. Ô Pedro, o que mudou do rádio romântico? Porque o rádio sempre foi e sempre será o veículo de comunicação mais importante e mais rápido, não é? Do que Exatamente. qualquer outra emissora, qualquer outro tipo de comunicação. O que mudou? Eu não sei, De lá pra Washington, cá. eu não consigo ver, assim, como diria eu não consigo ver uma mudança do rádio de antigamente para o rádio de agora, né? Você vê o futebol, é a mesma coisa. Lá na época do Osmar Santos, na época do... Só que naquela época as equipes de esporte iam nos estádios, né? Agora, Hoje exato, transmite por televisão, então... Fica assistindo e transmitindo. E transmitindo, né? Quer dizer, a única coisa que mudou, porque eu quis dizer assim, no tipo da audiência, não é? Sim. Né? O cara ouvindo, porque você fica ouvindo, fica vendo pela TV, você fica vendo o rapaz lá, o locutor, transmitindo futebol, dá a impressão que ele está no estádio. Porque os caras fazem lá Tem um... né? homens, caras fantásticos aí, Então, né? os caras fazem um negócio lá que dá a impressão do... E o rádio, se você pegar o rádio e ouvir um jogo de futebol ou Fórmula 1, seja lá o que for, você vê que o cara gritou gol aqui no rádio, o gol sai, 30 segundos depois a televisão é que vai mostrar o gol, o rádio sempre na frente. Ô Pereira, tem saudades? Bastante. Sente saudade desse lado profissional? Eu tenho. Tenho porque eu tive muita oportunidade, nunca tinha andado de avião, consegui pelo rádio, nunca conheci o Rio de Janeiro, fiquei conhecendo através do rádio, viajei nessa cidade. O rádio, O Paulo Tassi, que aliás deu aula para mim de radialista, não de jornalismo, mas uma vez ele fez parte
da equipe 1040, Tupi, lá em São Tupi, Paulo, que vocês se lembram. 40. Uma vez ele disse o seguinte, o rádio faz você se sentir inteligente. Por quê, Paulo? Você está ouvindo o locutor Pedro Ilhosa ou o J. Pereira falar que está numa fazenda, que lá tem árvores, tem gado e tem um rio. A mente de cada um de ouvinte funciona e pensa naquela cena que vocês estão falando de uma forma. Então a sua mente está trabalhando, está funcionando. Não que a televisão não seja importante, imagina, sem televisão hoje eu não sei o que nós iríamos fazer. Mas você está vendo a cena, então a mente está bloqueada ali naquela cena que você está vendo. O rádio é extremamente importante. Deixa eu ver aqui. Pedro Ilhosa. Ah, bons tempos, né, Pedro? E também aqui, ó, Rádio de Cubatão, na qual você passou. E rádios importantes desse homem que marcou o seu nome, sim, culturalmente falando nas rádios. E mais uma vez aqui para vocês, renovada, hein? Nossa! Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. ACESP 2017, querido J. Pereira. Aliás, o Pedro, é meu amigo já há muitos anos, né, Pedro? Com certeza. Gosto muito do Pedro. J. Pereira, ele é tão bonzinho, viu, o Pereira, que ele deixou até uma lupa aqui, caso eu não enxergue as letras aqui. É pra mim mesmo, viu? Pedro, falei pra você que o programa passa rápido. Rapidinho, né? Obrigado, viu? Obrigado e quem te ouviu sempre tem lembranças e saudades da época do rádio. Muito obrigado por ter aberto as portas aqui da sua residência para que a gente possa mostrar um pouco do seu trabalho no rádio. Muito obrigado, hein? Olha, Washington. E jornal também, escrevia para o Jornal Acontece, que é nosso parceiro. Tá bom? Um abraço. Do fundo do coração eu agradeço a você e a equipe, né? Esses meninos bacanas aí. Eu agradeço de coração e espero que teremos outras vezes aqui, Sim, tá? Vocês se já Deus estão quiser. convidados para a próxima vez, tá Faz bom? um café para aquele moço ali, senão ele não deixa o programa ir para a TV. Pereira, Um abraço. Hein? prazer em vê-lo, hein? O prazer foi todo Parabéns meu, tá? por tudo, muito obrigado pelo que você fez pelo rádio também, Obrigado tá a bom? você, tá? Gente, Pedro Ilhosa e J. Pereira, esses dois radialistas que fizeram muito, mas muito trabalho radiofônicos, enfim, muitas histórias, tá bom? Foram os nossos convidados especiais do programa Espaço Cultural de hoje. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até o nosso próximo encontro. I feel good.